reluzentes divinais, símbolo que governa nosso dia. Vemos árvores frutíferas, muitas flores que proporcionam uma beleza sem fim. A grande brisa faz as ondas do mar, brisa forte que nos traz grande frescor. Como poderemos entender de onde vem tantas maravilhas? Quem fez o brilho do sol? Quem fez a beleza das flores? Quem fez as estrelas do céu? Quem fez a água do mar? Para que o homem possa compreender, precisa de muita fé e devoção. Feche os olhos e medite sobre sua existência, e verás quem é o Pai da criação. Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio é o fim. Todo o poder vem de Deus.
Irmão Aldo, meu primo mais amigo, quero cantar para te agradecer. Quero cantar para te louvar, meu querido Primas, meu protetor, tem me ajudado, tem me aguardado. Irmão Aldo, eu estou aqui para lhe agradecer. Irmão Aldo, eu estou aqui, querido Primas, anjo da guarda. Quando estiver dormindo, quando estiver brincando, quando estiver doente, olha pra mim, pede a Deus por mim, pede a Santa Avó pro meu Jesus. Não esqueça de pedir para a Mãe Virgem Maria, olha pra mim. Anjo da guarda, meu Primas, irmão Aldo, eu estou aqui para lhe agradecer. Irmão Aldo, eu estou aqui, querido Primas, todo carinho que tenho por ti, hoje quero lhe agradecer. Anjo da guarda, hoje quero te adorar. Irmão Aldo, meu primo mais amigo, quero cantar para agradecer. Quero cantar para te louvar, meu querido Primas, meu protetor, tem me ajudado, tem me aguardado. Irmão Aldo, eu estou aqui para lhe agradecer. Irmão Aldo, eu estou aqui, querido Primas, anjo da guarda. Quando estiver dormindo, quando estiver brincando, quando estiver doente, olha pra mim, pede a Deus por mim, pede a Santa Avó pro meu Jesus. Não esqueça de pedir para a Mãe Virgem Maria, olha pra mim. Anjo da guarda, guarda minha família, olha pra mim, pede por mim, pra minha igreja, pede por mim, pra minha igreja. Anjo da guarda, ai, irmão Aldo.
Eu queria agora ter palavras pra dizer em melodia tudo que ficou gravado na minha memória de um tempo tão lindo que vivi. Lembranças que o tempo jamais apagará, milagres do poder divino que meus olhos puderão contemplar. Falo de um profeta que pude conhecer, de um sorriso tão divino que nos acalentava, de um semblante tão santo que a Deus irradiava. Um anjo aqui presente, com o amor de um pai, uma mão tão poderosa, uma palavra tão segura. Foi ele o melhor amigo que já conheci. Às vezes me vejo voltando no tempo e recordando momentos quando eu o encontrava, em suas mãos eu beijava. Como era gostoso ver a multidão o cumprimentar e suas bênçãos receber. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e confortar cada irmão. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e confortar cada irmão, mostrando a cada um a sua direção.
poder retribuir o que recebi do santo irmão Aldo. Seus ensinos, bênçãos e alegria, que sua presença nos trazia, lição de humildade e de fé, santidade e coragem. Foi este o legado que deixou a humanidade. Deixou alicerce que agora nos faz mais fortes para seguir. Revelou-nos mistérios do reino do céu, mostrou-nos como vencer pela fé, seguindo os ensinos de Jesus. Que vontade de ver seu sorriso e seu brilhante olhar nos abençoar. Ao santo profeta irmão Aldo, muitas preces ainda farei, mas rogamos que agora interceda por nós, junto a Jesus, a Santa Avó Rosa e a Mãe Virgem Maria. Ó Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, amaremos-te eternamente. Ao mundo testemunharemos que és o verdadeiro profeta de Deus, profeta do amor, profeta do amor de Deus. Prezados e amados irmãos, dando início oficialmente em nossa reunião, eu saúdo a todos que aqui se fazem presente e desejo que a bênção, a graça, o amparo e a paz de nosso Deus o Pai, de Jesus seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do estimado profeta Santo Irmão Aldo, esteja com cada um dos senhores que aqui se faz presente. Também quero estender uma saudação toda especial ao senhor, à senhora, você jovem e criança que está aí no seu lar ou no seu trabalho, em nossa companhia através da internet. Que as bênçãos de Deus e de seus santos também estejam convosco e que seja muito feliz. Aos senhores que aqui se fazem presente, eu lhes digo, prezados, que o nosso Deus, juntamente com os santos e anjos que aqui conosco estão, ficam muito felizes de ver o amor de cada um dos senhores em participar das nossas reuniões. Aqui nós estamos reunidos em família, família apostólica, no Tabernáculo Santo, a casa de nosso Deus, o local onde foi ungido para culto e adoração ao reino dos céus. Estamos aqui com o primeiro objetivo de agradecer a Ele, Deus, e aos seus santos, por tudo que eles têm feito por cada um de nós. Porque se não fosse o amor de nosso Deus, o amor dos santos criado por Ele, hoje nós não seríamos e não teríamos nada. Tudo o que somos e o que temos, devemos ao reino dos céus. E o segundo objetivo que aqui nos traz é exercer um direito que é dado a cada um de nós, de pedir aquilo que é necessário para vencermos as lutas de cada dia. Eu lembro que certa vez o nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo colocou em um boletim dizendo: o meu povo está pedindo muito pouco, o meu povo precisa pedir mais. É um direito dado a nós, e nós precisamos todos os dias e instantes da nossa vida, da companhia dos santos e anjos no comando de nossa vida. Senão fica impossível vencermos as lutas de cada dia. E o meu maior desejo é que ao findar a reunião, cada um do Senhor volte para o seu lar e leve consigo aquilo que veio aqui nessa noite buscar.
Para isso, precisamos estar unidos na mesma fé, no mesmo amor, com o mesmo objetivo. Com muita reverência, pois a reverência na casa de Deus é um convite para que os santos e anjos venham conosco estar e ficar do início ao término de nossa reunião. Portanto, em nome do profeta Santo Irmão Alto, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido, por gentileza, os que estão assentados que puderem, coloquem-se em pé. Nesse instante, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Em primeiro lugar, vamos agradecer por aqui estarmos. E em segundo momento, vamos pedir pelos atos de nossa reunião. Portanto, todos em sentido de oração, com suas cabeças curvadas, seus olhos fechados, suas mãos estendidas aos céus, oremos. Ó Santo e Eterno Deus, nosso Pai, honra, glória, louvor e adorações sejam dadas ao Teu nome, pois o Teu nome, ó Pai, andará na voz de todos os fiéis que Te adoram pelos séculos dos séculos, por ser o Deus do amor, do perdão, da misericórdia, da bondade, mas o Deus da justiça. E foi baseado nessas qualidades, ó Pai, que o Senhor nos criou. Foi baseado nessas qualidades que o Senhor nos escolheu e elegeu, para que unidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo proceder, formássemos esta grande família, família apostólica, e através dos nossos atos ajudássemos a salvar almas para o reino dos céus, pois este foi o objetivo na restauração desta santa igreja. Agradecemos pela paz, pelo amparo, proteção, sabedoria, entendimento e humildade que tem dado a cada um de nós para vencermos as lutas de cada dia. Também, Pai, agradecemos pelo bem maior, a base da sociedade, que é a família de cada um de nós. Estamos aqui também para honrar e glorificar o nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra, fez uma obra vicária de um valor muito grande, mas não foi compreendido por todos. Foi levado à cruz do Calvário, onde derramou o seu sangue inocente, para que hoje aqui nós estivéssemos e para que toda a humanidade tenha mais uma oportunidade de vida e de salvação. A Senhora Mãe Maria Santíssima honra, louvor, gratidão e adoração ao seu nome, por ser uma santa de um poder muito grande, Mãe dos céus, Mãe do povo apostólico, Rainha dos céus, Mãe deste povo de Deus. Está presente em nosso meio na formação desta igreja e está com seu manto santo abençoando todo apostólico que é fiel, sincero e justo. A Senhora querida e Santa Vó Rosa também agradecemos e adoramos de todo o coração por ser o consolador da promessa do Divino Mestre, a qual o início dessa obra com muita fé, mas com muita sinceridade, foi uma vencedora, passou por todas as provações, mas implantou nesta igreja o diferencial nos dias de hoje, que é a nossa doutrina e a nossa disciplina. Também, Pai, agradecemos de todo o coração por ter nos dado o último profeta pelo Senhor levantado nesta terra, o estimado profeta Santo Irmão Alto. Querido e amado profeta, aqui estamos nós, uma parte desta família apostólica. Somos muito gratos por esta oportunidade, em especial pela semana que deu de paz, amparado e protegido e abençoado pelos santos e anjos sobre o seu comando. Estamos aqui com o objetivo de honrar e glorificar o reino dos céus, através das mensagens deste boletim e também através dos louvores aqui apresentados. E também exercer o direito que é dado a cada um de nós de pedir aquilo que é necessário para vencermos as lutas de cada dia. E agradecemos por aqui termos chegado amparado, protegido e abençoado, porque sabemos que foi através dos santos e anjos sobre o seu comando. E tendo a certeza, firmado na fé, que esta família aqui está com este objetivo, que em Teu nome, sobre o seu comando, declara esta reunião por iniciada. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Celestial
levar o alívio que sentimos aqui, dar ao mundo um motivo para conosco sorrir. Que vivamos em santidade, que sejamos mais humildes e pratiquemos a bondade. O irmão Aldo merece nossa consideração, todo nosso respeito e toda nossa atenção. Meus irmãos, nossas mãos vamos dar, e ao irmão Aldo vamos juntos ajudar. O irmão Aldo nos considera de todo o seu coração. Ele nunca nega para nós sua compreensão. Vamos colaborar, vivendo esta doutrina. Precisamos ajudá-lo, obedecendo a disciplina. Meus irmãos, nossas mãos vamos dar, e ao irmão Aldo vamos juntos ajudar.
no céu ir morar. Se a minha vida está sendo no mundo um exemplo, se estou vivendo conforme nesta igreja aprendo, porque para ir morar no céu, sobretudo preciso é fugir de todo pecado, ser abnegado e fiel, amar a Jesus como meu Salvador e crer na Santa Forrosa como Consolador. Mas sei que ainda tenho muito que aprender, e tudo que tenho aprendido preciso saber guardar e crer na doutrina desta igreja apostólica, obedecer à disciplina que a Santa Forrosa me ensina, porque para viver nesta igreja é preciso ter amor, obedecer a Jesus, a Santa Forrosa, o Consolador. Hoje parei e analisei o meu proceder e pedi a Deus Pai que me ajude a vencer. Pedi a Santa Forrosa uma vida de humildade, pois como Cristo ensinou, para entrar no céu é preciso viver em santidade. E vivendo que nesta
Amém. Em seguida, eu passarei a ler a mensagem que está neste boletim, uma mensagem especialmente para as reuniões deste final de semana, portanto de um valor muito grande a todos nós. O título desta mensagem é A Importância e o Valor da União. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja, temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união promovidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância desta virtude tão essencial à vida com Deus e seus santos. Um dos ensinos preciosos deixado pela Santa Avó Rosa foi quando reuniu alguns obreiros do ministério e deu a cada um deles um palito e pediu para que eles o quebrassem. Cada obreiro quebrou seu palito com muita facilidade, sem muita força e sem nenhum problema. Depois a Santa Avó Rosa mandou unir vários palitos num feixe robusto e mandou cada um dos obreiros tentar quebrá-lo. Mas nenhum daqueles obreiros conseguiu quebrar aquele feixe de palitos unido. Aí ela deu a sua sábia lição. Nós também somos assim, como os palitos. Sozinhos podemos ser vencidos, dobrados, quebrados, mas unidos não poderemos ser vencidos, dobrados ou quebrados. Porque a união fortalece o conjunto, cria a força e assim é mais fácil resistirmos e vencermos. Enquanto vivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas quando estamos unidos num mesmo ideal, na mesma fé e no mesmo objetivo de servir, um ajudando o outro. Religião significa exatamente religar o homem a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, registrado por São João, dizendo: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este deve ser o objetivo da vida com Deus, em perfeita união e consagração para que tenhamos a salvação. Por isso, o Santo Irmão Aldo nos falou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Seguem resumidamente os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, dizendo: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Jesus e hoje também à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, forte e unidos de alma e espírito, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos, com suas funções e objetivos, junto ao espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência e a capacidade de vida material, conforme idealizada por Deus para seus filhos, e, consequentemente, a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união
do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis confirmada por Jesus no Evangelho. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne, ou seja, uma só vida, uma só pessoa e um só espírito. Na música, a união das notas musicais forma as mais lindas melodias e canções que até o reino dos céus louvam a Deus e aos seus santos. E aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona o nosso coração. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que até no início da criação descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e aos seus anjos. E por isso disse naquele momento de união da criação humana: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus novamente ao seu Filho e aos seus anjos: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolhas, conforme seu livre-arbítrio, e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que num gesto de amor nos deixa plantar o que quisermos, mas na sua justiça nos deixa colher tudo o que plantamos. Outro grande e valoroso exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus para unir em sua época seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar e eles precisavam daquele alimento santo para não se dispersar e lembrarem sempre do Divino Mestre. Por isso ele disse: fazei isto em minha memória. Nos dias atuais, nosso Senhor instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja, para nos unir ainda mais a Ele através dos elementos eucarísticos, que, após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, Ele está entre nós e devemos estar unidos a Ele, nos lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, da sua segunda vinda e principalmente dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. É neste propósito precioso de fé que pedimos a união dos nossos pastores, obreiros e mensageiros desta Igreja Apostólica, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em mensagens edificantes de ânimo e esperança ao nosso povo. Sejamos verdadeiros discípulos desta igreja, sendo exemplo de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de compreensão, de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou, e que suas mensagens sejam o bálsamo tão esperado para esta Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem o brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico ao nosso Deus e aos seus santos. Respeitem uns aos outros, pois formamos uma grande irmandade. Exerçam seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho do pastor, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa Santa Igreja. Lembrem-se que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé, pois se cumpre a palavra de Jesus, e haverá um só rebanho e um só pastor. E assim, nesta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a bênção e proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus idealizou às suas criaturas aqui nesta terra.
e depois desta vida possamos continuar em união eterna lá nos céus para sempre com Deus e seus santos e anjos no corpo celestial. Tudo isso é fruto do amor, da criação, da união de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer nos unir a Ele e aos seus santos e anjos para toda a eternidade, hoje e sempre. Amém. Aí está, prezados, esta mensagem muito bem esclarecida a todos nós, mostrando a importância e o valor da união desta família apostólica. Prezados, eu sei que os senhores lembram que antes do nosso santo irmão Aldo ir para os céus, ele ficou praticamente 1 ano mandando a todos nós a mesma mensagem. Mudavam as palavras, mas o objetivo era o mesmo: a união do povo apostólico. Ele também nos disse: para a grande vitória final desta família, depende da união de todos. A união, prezados, que o santo irmão Aldo tanto nos pediu, é a união de espírito, a união de atos, um respeitando ao outro, um sabendo que o seu direito vai até onde começa o direito do seu irmão, um amando ao outro, como a si mesmo. Porque, prezados, se hoje nós não queremos que as pessoas façam algo que não nos agrada, por que faremos às pessoas algo que não irá agradar? Nós não podemos nos esquecer que tudo o que nós fizermos aqui nesta terra é anotado no livro da vida. Pois Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo Ele vê, tudo Ele ouve e tudo Ele sabe. E um dia, prezados, isso será cobrado de nós. Esta união, ela deve começar lá no nosso lar, lá na nossa casa, entre o esposo e a esposa, um amando o outro verdadeiramente, um respeitando o outro verdadeiramente, amando seus filhos amando seus pais, irmão amando um ao outro, e unidos na mesma fé, no mesmo proceder, no mesmo amor, na mesma obediência, esta família seja o sal da terra e a luz do mundo, assim como Jesus tanto pediu a cada um de nós. E o Divino Mestre nos disse: se o sal for insípido, isto é, sem sabor, ele não serve para nada. Ele só serve para ser jogado no chão e os homens pisarem em cima. Ele também diz: assim é o insensato, aquele que não coloca em prática a minha vontade. A luz do mundo, prezados, se nós apagarmos todas as luzes do templo e deixar a luz do púlpito acesa, todos os senhores enxergarão. Assim é Deus lá do alto céu, olhando para este mundo tão corrompido, cheio de maldade, quando Ele vê verdadeiramente um apostólico, que é obediente, que é fiel, que é justo, que coloca em prática na sua vida com fé, com confiança, tudo aquilo que dado pelo Divino Mestre, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Este apostólico brilha verdadeiramente nesta escuridão. Porque Deus, prezados, Ele nos criou com muito amor e com muita esperança. E nós, família apostólica, não podemos falhar. Por quê? Porque nós temos ensinamento. O ensinamento veio para nós desde o ano de 1954. E podemos ficar muitos e muitos anos nesta terra, ele será o mesmo. Porque esta é o diferencial que nos dá a grande vitória final. Vejam, prezados, que Deus, quando criou o mundo, Ele disse: haja o sol, haja as águas, haja a terra. Mas quando Ele foi criar o ser humano, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus é na bondade, no amor, no perdão, na misericórdia, na benignidade. Mas só que aquele primeiro casal traiu a Deus. Deus, prezados, poderia ter encerrado a sua obra, pois foi Ele quem criou. Mas veja o amor de Deus, Ele não criou o ser humano para ser cativo. Ele deu um ensinamento, mas deu o livre-arbítrio. Torno a dizer, não vamos nos esquecer que tudo que plantamos, colhemos. Deus, prezados, foi enviando os seus profetas. Cada um dos profetas veio com uma missão em especial, e todos cumpriram perfeitamente. Até que chegou um ponto em que o ser humano estava se autodestruindo por si próprio. Não existia mais amor, não existia mais perdão, não existia fé, não existia paz. Era olho por olho e dente por dente. E Deus, vendo aquele ser que Ele criou com tanto amor, com tanta esperança, Ele mandou o seu amor maior a esta terra, nosso Senhor Jesus Cristo. O Divino Mestre veio a esta terra, prezados, na mais pura da singeleza e da humildade. Fez uma obra vicária
que o mundo todo tem conhecimento. Ninguém realizou e ninguém realizará a obra vicária que Jesus realizou aqui nesta terra. Mas o que aconteceu com ele? 3 anos de ministério. Aqueles mesmos que o receberam no domingo de Páscoa, honrando e glorificando o reino dos céus e aclamando ele como rei dos judeus, os mesmos na quinta-feira gritaram: crucifica, crucifica, crucifica. Traíram o divino mestre, aquele que trouxe o amor, aquele que trouxe a paz. Ele mesmo disse: a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas uma paz verdadeira. Aquele que curou o cego, que curou o paralítico, aquele que deu a vida aos mortos, foi levado à cruz do Calvário, por ingratidão do ser humano. Mas o nosso Deus, prezados, também poderia ter encerrado a sua obra naquele dia. Mas veja o amor de Deus e a esperança que Ele tem em cada um de nós. Ele aceitou o holocausto, isto é, o sacrifício de seu Filho amado. E Ele derramou o seu sangue aqui nesta terra. E é por este amor, por este sacrifício que hoje nós estamos aqui. É por este amor e por este sacrifício que toda a humanidade está tendo mais uma oportunidade de vida e de salvação. Porque se Deus não tivesse aceito o holocausto e Jesus não tivesse ido à cruz do Calvário, os nascidos e que viessem a nascer a partir daquela data, ninguém mais teria direito à salvação. Todos já estariam condenados. É o amor do Pai, o amor do Filho, o sangue derramado que dá esta oportunidade de aqui estarmos. E nós devemos ser muito gratos, prezados, todos os dias de nossa vida. Porque só em nosso Deus nos dar o direito do sopro da vida, de nós deitar e acordarmos com o sopro da vida, nós já devemos muito para o reino dos céus. Jesus foi para os céus, mas não nos deixou órfãos. Fez uma promessa de enviar o Consolador. Naquele dia Ele disse assim: eu tenho muito que lhes mostrar, mas não entenderão. Mas quando o Consolador vier, eu voltarei pela segunda vez e mostrarei tudo aquilo que é necessário. O que Jesus tinha para ensinar? É o novo conceito de fé para os dias atuais, o tempo da regeneração. E esse conceito de fé tem um nome: doutrina e disciplina. É isto que nos dá a certeza da nossa vitória. É a doutrina e a disciplina. Este é o diferencial desta igreja apostólica para o restante. Eu não estou aqui combatendo ninguém, porque cada um foi ensinado que cada um segue o caminho que é bom para si. Mas o diferencial desta igreja tem um nome: doutrina e disciplina. Porque foi ensinado a nós, prezados, como agir, como proceder diante da humanidade. E torno a lhes falar: o reino dos céus espera muito de cada um de nós, e nós não podemos falhar. Por isso é importante sempre fazermos uma reflexão na nossa vida, cada um, porque cada um de nós conhece o nosso íntimo. Fazermos uma reflexão: será que eu estou agindo correto? Será que todos os meus atos condizem com aquilo que eu professo? Jesus disse: a fé sem obra ela é nula. Não adianta dizer que tem fé, que ama, que adora o reino dos céus, a Santa Vó, Santo Irmãoaldo, mas o seu proceder no dia a dia não condiz com aquilo que fala. É tudo em vão. Certa vez, prezados, nós estávamos conversando com o nosso Santo Irmãoaldo, e ele disse assim: não adianta a pessoa ser doutrinada, mas ser indisciplinada, é tudo em vão. Pode ficar 50 anos aqui, não ganha salvação. Ele também disse assim: não basta a pessoa ser disciplinada e não ser doutrinada, pode ficar 50 anos que não ganha salvação. E eu estou lhes falando isso não porque ouvi de A, de B ou de C, ouvi da boca de um profeta, Santo Irmãoaldo, e pode passar o céu e a terra, mas a palavra de um profeta não passa. Ele disse assim: lá no céu só entra se o recibo estiver em branco. Ele falou: aqui é o local de nós acertarmos tudo aquilo que nós fizemos. E infelizmente, prezados, nos dias de hoje, nós temos uma parcela de algumas pessoas que dizem assim: ah, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, Deus me deu o livre-arbítrio, eu vou onde eu quero, eu me visto do jeito que eu quero, participo do que eu quero e falo o que eu quero. Sim, Deus deu o livre-arbítrio, mas para escolher um caminho. E existe 2 caminhos nessa terra: o caminho largo e o caminho estreito. Se a pessoa escolhe o caminho largo, o caminho que dá o direito dele fazer o que ele quiser, ele vai colher os frutos da escolha dele. Mas se a pessoa fez a escolha do caminho estreito, que é este caminho, um caminho que nos traz luta, um caminho que muitas vezes passamos por dificuldades. Por quê? Porque o reino do céu não é de graça para ninguém. Nós vamos ter que provar para Deus que nós somos dignos de ter o amparo dos santos e anjos na nossa vida e um dia ganhar a salvação. No momento que nós estamos diante do tanque batismal, erguemos a nossa mão e fizemos um voto para Deus, para Jesus, para o Divino Espírito Santo,
para a Mãe Maria Santíssima, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, nós prometemos, e Deus e seus santos não são brincadeira. Se nós prometemos de livre, espontânea vontade, nós já não temos mais direito ao livre-arbítrio. Nós temos o dever de colocar em prática na nossa vida aquilo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos deu, vindo do Jesus, o Divino Mestre. Por isso é importante, prezados, a reflexão. Por quê? Porque se nós não colocar em prática aquilo que é ensinado, nós não teremos a grande vitória final. E se nós não formos unidos, nós não vencemos na nossa vida profissional, nós não vencemos na nossa vida familiar, nós não vencemos na sociedade e não venceremos na grande família, a família apostólica. Nós precisamos entender, prezados, que nós somos irmãos, nós somos uma família, nós temos um pai, nós temos uma mãe. E uma família verdadeira de Deus, ela vive unida. Um luta junto com o outro. Prezados, eu sei que o que eu vou falar para os senhores, tem muitos aqui que são testemunha. No passado, o povo apostólico tinha uma união muito grande. Quando uma irmã nossa passava por uma dificuldade, muitas vezes precisava fazer uma cirurgia, a casa daquela irmã não perecia, a família daquela irmã não perecia. Por quê? Porque as nossas irmãs se reuniam, se revezavam e estavam todo dia ajudando aquela família. Aquela casa não padecia. Hoje, sabe o que a gente ouve? Cada um por si, Deus por todos. Como assim? Cada um por si, Deus por todos. Foi isso que foi ensinado para nós? Foi isso que a Santa Avó Rosa ensinou para nós? Ah, pastor, eu já ajudei, já fiz tanto e não fui correspondido. Se você ajudou, se você fez tanto, parabéns. No livro da vida está anotado todos os teus atos bons. E nós não podemos nos esquecer que quando nós ajudamos, Deus nos dá em dobro. Por isso, prezados, é importante. Muitos dizem assim, mas o mundo está se readequando, o mundo está se readaptando, o mundo está seguindo um outro curso da vida. Falaste bem, o mundo. Nós não somos do mundo. Esta igreja não foi formada pelo mundo. O mundo que siga o caminho que ele quiser. Nós não. A família apostólica não. A família apostólica deve seguir o caminho do reino dos céus. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo entrem para dentro da nossa vida, do nosso lar e da nossa família. Eu lembro que o Santo Irmão Aldo certa vez colocou no boletim dizendo assim, a minha igreja é para ser seguida, não para seguir o que o mundo oferece. Agora, se o mundo quiser seguir aquilo que nós ensinamos, tudo bem, é a escolha deles. Por quê, prezados? Porque o inimigo de nossas almas, ele não quer ver a felicidade dessa família. Ele luta todos os dias e momentos para destruir essa família. Ele não fica feliz quando o Senhor Pai, a Senhora Mãe se reúne com sua família para almoçarem. Ele não quer ver a paz da família. Quando o Senhor se ajoelha para pedir a proteção do reino dos céus, ele fica furioso. Quando o Senhor, a Senhora, você jovem, clama pelo nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, ele fica furioso. Por quê? Porque ele quer ver a destruição desta família. E infelizmente, isto é triste, muitos estão dando valor àquilo que o mundo ensina. Estão esquecendo daquilo que a Santa Avó Rosa nos deu. Estão esquecendo do amor, do perdão, da misericórdia e da união. E o mundo, prezados, oferece somente coisas passageiras. É como uma fumaça. Ela vai, ela vem e some. E muitas vezes a pessoa não consegue voltar mais para o nosso meio. Por quê? Porque certa vez o nosso Santo Irmão Aldo falou, as pessoas viram as costas para Deus. E chega um momento que eu e a avó não conseguimos fazer mais nada. Por isso é importante, prezados, refletirmos em tudo aquilo que nos é ensinado. Mas nós devemos fazer o diferente. Porque os ensinamentos, eles são nos dados para nós quinta, sábado e domingo. Nós não podemos viver somente de ensinamento. Entra ano e sai ano a mesma coisa. Nós temos que viver de atos, de proceder. O reino dos céus espera por cada um de nós. Para nós vermos o crescimento desta igreja. Eu falei no pedido de oferta, quantas pessoas sofrem nesse mundo? Quantos passam por tanta dor, tanto sofrimento, principalmente nos últimos anos? Nós podemos pensar, somos tão poucos diante da humanidade, prezados, mas se nós formos unidos, na hora de Deus, no dia de Deus e na vontade de Deus, o mundo inteiro irá conhecer a mensagem desta igreja. Mas depende de cada um de nós. Depende do nosso amor, da nossa fé, da nossa obediência e da nossa união como verdadeiros filhos apostólicos. É isso que o reino dos céus espera de cada um de nós.
o nosso proceder, para que através disso nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo diante dessa humanidade que tanto sofre. E através do nosso proceder, eles honrem e glorifiquem o nome de nosso Deus, o Pai, que está nos céus. É isso que o Santo Irmão Aldo espera de cada um de nós. E eu torno a dizer, nós não podemos falhar, porque nós temos ensinamento e doutrina. Nenhum de nós terá o direito de chegar diante de Deus e dizer, Pai, perdão, eu não sabia, porque tudo nós sabemos, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado e o que é necessário. É isso que o reino dos céus espera de cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Nós temos mais um hino pelo coral, mas eu peço ao Senhor Regente que, por gentileza, coloque no dia de amanhã, porque estamos sobre a hora. Que a bênção, a graça e o amparo de nosso Deus, o Pai, de Jesus, seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do estimado profeta Santo Irmão Aldo esteja com cada um dos senhores, em cada lar, em cada família aqui representado. Que os anjos do céu sempre estejam ao seu lado, lhes abençoando, trazendo paz, saúde e felicidade. Este é o meu desejo. Prezados, chegando ao final de nossa reunião, eu agradeço de coração pela presença de cada um dos senhores, lhes faço o convite, participe no dia de amanhã, é um dia muito especial a nós. Amanhã nós teremos a celebração da Santa Comunhão, com início às 17h30, e a sua presença é muito valorosa. Nós temos que vir unidos na mesma fé, no mesmo amor, e termos a presença do Divino Mestre, porque iremos celebrar e lembrar do seu sacrifício, e é Ele com sua mãe que vem ungir aqueles elementos para fortalecermos na nossa fé espiritual aqui nesta terra. Agradeço ao nosso coral pelos hinos apresentados, aos senhores obreiros e colegas de ministério que nos ajudaram para que esta reunião fosse realizada, e aos senhores internautas, a sua companhia para conosco é um prazer imenso. Em nome do profeta Santo Irmão Aldo, muito obrigado por tudo. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos agradecer ao Reino dos Céus por esta oportunidade. Como no início, agora no término, todos em sentidos de oração, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é e sempre será todo o poder e a glória. Agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de aqui estarmos reunidos na tua casa, honrando, glorificando, exaltando o teu nome, o nome de teu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do estimado profeta Santo Irmão Aldo, e os santos e anjos que aqui conosco estiveram, designado pelo Senhor Deus, para vir abençoar e participar conosco desta santa reunião. Querido e amado profeta, agradecemos por tudo que aqui foi feito, porque sabemos que foi para honrar e glorificar o reino dos céus, e não por nós mesmos, porque sozinhos nós não somos capazes de nada. Peço ao Senhor que abençoe toda esta família apostólica, leve cada um para os seus lares, que os santos e anjos sobre o seu comando estejam ao lado deles, que nada de mal lhes aconteça, que tenham uma noite de paz e de felicidade, e que no dia de amanhã estejam aqui contente, feliz e bem-aventurado para mais uma vez participar de uma santa reunião. Peço ao Senhor que ouça as orações de cada um deles, porque cada um precisa de algo para si, para o seu lar, para a sua família, para as pessoas que amam. Também peço por esses nomes que estão nessa caixa de oração. Eu não sei o que te pede, o que necessitam. Muitos podem estar passando por momentos difíceis nessa vida. Os santos e anjos estão sob o seu comando, mas tudo depende de nosso Deus, o Pai. Se for da vontade do Pai, sei que o Senhor enviará o alento para cada um deles. De minha parte, agradeço por esta oportunidade, porque aqui estivemos unidos e reunidos na mesma fé, no mesmo amor, com o mesmo objetivo, aprender mais. Por mais que tenhamos conhecimento de tantos anos, mas todas as oportunidades que são dadas a nós pelo reino dos céus, é uma esperança que Deus tem de fazermos melhor a cada dia. E tendo a certeza, firmado na fé, que esta família aqui esteve com este objetivo, e que suas orações neste momento estão chegando diante do trono de nosso Deus, e através do seu jugo, está voltando em bênçãos, graças e amparo e proteção e paz a todos, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e em teu nome, o amado profeta, eu desejo que todos vão e vivam em paz para todo sempre. Amém.